Moradora do bairro Pelinca, em Campos, há 32 anos, esta médica e o marido entraram numa batalha contra vizinhos que queriam cortar uma árvore sem ao menos saber se tecnicamente oferecia risco de queda. A moradora teve que usar a força das redes sociais para chamar a atenção da sociedade e do poder público. Fizeram um movimento para cortar a árvore e nós fomos contra. Nos reunimos, os moradores aqui do prédio do lado também se manifestaram contra e nós usamos as redes sociais hoje que se confirmam como um instrumento de proteção e de trabalho e principalmente em relação à saúde pública. Amante do meio ambiente, Elizabeth se formou em planejamento urbano e gestão de cidades há 18 anos. Sabe como ninguém da importância da manutenção de uma árvore e os benefícios que ela pode oferecer. Tanto que possui um microssítio onde já plantou várias espécies. Sou amante do meio ambiente, nós temos um microssítio lá em Santa Clara e nesse período eu acho que nós já plantamos aproximadamente mais de 100 árvores. Entre amendoeiras, árvores frutíferas e nós continuamos lutando pela preservação do meio ambiente, porque um ambiente saudável é sinal de saúde também da população. Com mais de 4.000 metros quadrados de extensão territorial, Campos possui milhares de árvores. Em 2019, 133 delas caíram durante um vendaval e 186 foram removidas a partir de critérios técnicos provocados por risco de queda. A extinção das espécies e o não replantio têm provocado mudanças climáticas. Campos dos Goitacazes está sendo utilizada como tema de pesquisa da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Um dado interessante é que já foi constatado que em locais arborizados existe uma redução significativa na temperatura, quando comparados com áreas que não são. Normalmente, quando se avalia o conforto térmico, normalmente se avaliam em pontos específicos, né? E numa série de tempo. A diferença para a nossa pesquisa é que nós desenvolvemos uma metodologia que ela pode ser aplicada no espaço e em microclima. Ou seja, se nós tivermos um ambiente relativamente pequeno, como praças e outras áreas verdes de interesse da cidade, nós podemos fazer uma avaliação espacial de como que o conforto térmico está atuando ali, naquele local, para a gente poder sugerir mudanças que podem ser feitas no ambiente. Com a pesquisa em andamento, na época mais quente do ano, Michael acompanha as diferentes temperaturas nos bairros, nas praças e locais com o maior número de árvores da cidade. O equipamento utilizado para medir a variação de temperatura nos lugares com árvores ou não é o termohigrômetro, usado para captar a força do vento, umidade do ar e a temperatura ambiente. Os resultados, até agora, têm mostrado uma diferença significativa. Existe uma diferença que até é empírica, né? E sim, com certeza as áreas que possuem mais verde urbano, elas têm uma temperatura, a sensação térmica menor. Há tempos, o aquecimento global provocado pela ação humana nos grandes centros traz um alerta para a humanidade. Paralelamente à pesquisa, serve como um indicativo para que as autoridades mudem o comportamento no que se refere ao corte de árvores, sem autorização nas cidades. A decisão de tomar um manejo, uma determinada árvore, somente no perímetro urbano, ela tem que ser avaliada caso a caso. Existem normas técnicas para isso, em que um profissional que é capacitado, ele vai avaliar se há danos físicos, danos mecânicos, se tem problemas de fitossanidade, ou seja, se tem pragas e doenças, e inclusive o redor, o quanto que ela pode causar assim, de dano caso tenha algum problema. Tem que haver uma orientação, né, dos órgãos específicos, engenheiros ambientais, para poder você ter uma definição se essa árvore causa dano ao ser humano ou se ela vai continuar trazendo benefício para a população.